Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pedimos desculpa pelo atraso, mas tivemos, como a Cássia falou, um problema técnico, mas já foi resolvido. Primeiro, eu vou fazer minha autodescrição. Eu me chamo Vanessa Marigueto, sou uma mulher branca, de cabelos loiros acima do ombro, estou usando um óculos de armação meia arroxeada, com uma blusa marrom e detalhes mais clarinhos, um marrom mais clarinho. Atrás de mim está desfocado, mas mesmo assim dá para indicar que tem um pedacinho de um quadro ainda numa parede branca. Seguindo pelas instruções e orientações, a nosso curso, a nossa aula é toda quinta-feira, tem a duração das 19 horas, das 19h30 até as 21 horas. Nós começamos sempre com uma prece inicial, uma leitura preparatória do livro Fonte Viva. Logo após vem a exposição do tema. E as perguntas, normalmente a gente pede para vocês enviarem pelo chat, que serão repassadas assim que possível para o expositor, e no momento oportuno ele estará respondendo após a aula. E depois nós temos a prece final. O que nós pedimos é que mantenham os microfones fechados durante todo o momento da aula, acionar a legenda automática quando for necessário, que nós vemos que muitos já fazem essa transcrição. Lembrando novamente que aulas são gravadas e depois são disponibilizadas no domingo, tanto a aula como os slides, quando o expositor nos fornece e nos permite encaminhar para vocês também, tanto pelo grupo do WhatsApp, como também pelo e-mail, chega para vocês tudo certinho, tá? Então, nesse momento, eu convido a todos para fecharem os olhos, acalmar o coração, se permitir estar aqui nesse momento. Iniciamos esse nosso encontro com gratidão, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos novamente, mesmo com a distância, unidos pelo um propósito do bem, pelo propósito do aprendizado. Pedimos ao Pai que nos envolva com sua luz, inspirando e envolvendo a todos nós, para que através desse curso nós conseguimos um espaço aqui mesmo de acolhimento, de respeito, que esse espaço seja também de verdadeira inclusão. Pedimos a todo o plano espiritual que envolva também a Cássia Anselmo, que estará apresentando o tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a lição do Fonte Viva, que nós tínhamos hoje como preparo, é intitulada como Impedimentos. E ela começa assim: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época. E sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio é combate, luta, despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, aliviando todo fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre.
investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença pelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos, com perseverança, na prova de amor e luz que nos está proposta. Quando nós pegamos logo no título, né, impedimentos, já me trouxe a refletir quando eu estava lendo o que me impede avançar. Né? Quando ele fala sobre impedimentos, já vem à cabeça, mas o que me impede, então, avançar? Porque a própria palavra do título, ela já nos convida a essa reflexão. Quando nós falamos em impedimentos a gente pode trazer que é tudo aquilo que nos paralisa, que nos dificulta qualquer movimento, que vai nos prender no lugar onde nós estamos. Só que aí, na verdade, nós temos que lembrar que nós somos criados para evoluir. E a evolução é um movimento. Então, é exatamente sobre isso que Paulo ele vem nos trazer na carta aos Hebreus, quando ele diz: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo utiliza a imagem de uma corrida, mas não dessa corrida de rua, que a gente coloca um tênis e sai correndo, mas da nossa própria jornada espiritual, dessa corrida que ele está dando. E quando ele dá como exemplo os atletas daquela época, vamos falar atletas, aqueles homens que iam à luta, eles tiravam tudo aquilo que pesava de roupa para conseguir ir à luta. Então, aqui ele vem demonstrar que para a nossa jornada espiritual, muitas vezes nós temos que começar a tirar tudo aquilo, aqueles impedimentos e aqueles pesos que também está nos pesando para nós seguir em frente. E Emmanuel, ele vem ainda fortalecer tudo isso que Paulo nos traz, quando ele vem nos lembrar que a maioria dos impedimentos não está no exterior, mas no nosso interior, justamente. Então, ele cita exemplos como a decepção, as perdas, as dificuldades nos relacionamentos, a incompreensão, a ingratidão, a dor, a indiferença, a discórdia. E tudo isso vai fazer parte da nossa jornada, né? Então, ele vem mostrar que nós vamos vivenciar essas situações, mas que nós não devemos fazer com que esses impedimentos fixem em nós, no nosso interior, para que nós não precisamos levar esse peso em toda a nossa jornada, mas que nesse nosso processo evolutivo, a gente vai aprendendo e tirando esses pesos e essas questões que nos impossibilitam de avançar, que nos paralisa na nossa evolução. E quando nós lembramos aqui do nosso curso de inclusão, nós chegamos num ponto importante de refletir, porque quando nós falamos em inclusão, nós vamos lembrar também dos impedimentos. E aqui já foi falado várias vezes sobre impedimentos externos, né? E nós sabemos que existe, que isso tem que se transformar. Os impedimentos de acesso, de estrutura, de oportunidades, existem. Mas aí a gente vai pensando nesses impedimentos que ele fala do nosso interior, o Evangelho vem nos convidar a pensar quantos impedimentos existem dentro de nós na questão da dificuldade de entender a diferença do outro, de ter a impaciência com o tempo do outro, naquele julgamento silencioso que nós temos com as diferenças, da tendência que nós temos ainda de excluir, mesmo sem perceber. Isso são impedimentos invisíveis que
talvez sejam mais difíceis de a gente começar a tirar do que aqueles impedimentos mais visíveis que nós temos. Então, deixar os nossos impedimentos é justamente tirar aquele nosso orgulho, as nossas indiferenças, o nosso egoísmo. E aqui no curso, nós estamos realmente procurando aprender, compreender, para começar a tirar esses nossos impedimentos do nosso interior, para justamente ficar um pouco mais leve a nossa jornada e conseguir caminhar com o irmão que também está nessa jornada, mesmo com as suas diferenças. Então, a importância da gente sempre pensar o que está nos impedindo de amar melhor? O que está nos impedindo de seguir essa jornada com menos peso? Quais são os meus impedimentos? Então, acredito que essa lição ela vem nos trazer para essa reflexão, para que nós possamos enxergar os nossos impedimentos e começar a trabalhar neles e começar a tirar esse peso dos impedimentos do nosso interior. Acho que é isso. Bom, nesse momento, eu vou passar a palavra para Cássia Anselmo. A Cássia ela vai vir apresentar para nós o tema Igualdade e Equidade na Casa Espírita. Cássia é psicanalista, vice-diretora de Infância e Juventude da Fiesp por 3 anos, diretora da área da assistência espiritual da FESP por 8 anos, atual presidente da US Intermunicipal de Peruíbe, atual vice-presidente da Casa Espírita Nosso Lar, coautora dos livros da infância Brincando e Aprendendo Espiritismo, edições da FESP, organizadora e coautora do livro Estudo e Prática da Assistência Espiritual, edições da FESP. Eu já agradeço desde já, Cássia, e que você tenha uma ótima exposição. Passo a palavra para você. Obrigada, Vanessa. Boa noite a todos mais uma vez. Sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para falar de um tema tão importante. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, mechas loiras e curtos na altura da orelha e uso um óculos de armação marrom. Atrás de mim há uma parede branca com um quadro do lado esquerdo e algumas plantas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante e combina muito com a lição de preparo que a Vanessa nos trouxe, né? Quando nós falamos de impedimentos, são várias as coisas que podem ser citadas para nós como algo que nos impeça de crescer, de aprender, ou de nos relacionarmos, enfim, sempre teremos as nossas dificuldades, né? E uma das dificuldades maiores é a falta de conhecimento. É a falta de nós sabermos que não sabemos e de irmos em busca daquilo que não sabemos. Para cuidar bem de alguém, primeiro precisamos de conhecer a necessidade do outro. Ninguém atende uma necessidade que não perceba. Então, todos nós precisamos entender como desenvolver essa percepção da necessidade do outro. O conhecimento é o que vai nos tirar da indiferença, porque aquilo que eu não conheço, eu não enxergo. Aquele que eu não enxergo, eu não incluo, eu não acolho, eu não trago para a minha vida. Então, é muito importante, né, entender que enquanto o outro não existir para mim, ele vai ser invisível. E às vezes nós olhamos para o outro apenas com uma parcela dele mesmo, sem olharmos de fato, sem entrarmos no mundo do outro, sem nos dedicarmos e abrirmos de uma maneira realmente expressiva e verdadeira. Então, quando eu não entendo o outro e não enxergo a necessidade do outro, é como se ele não existisse. Isso é muito importante de nós, né? É que nem um familiar, nós estamos falando de inclusão,
com todas as pessoas. É importante ficar claro que essa nossa fala, ela serve para dentro da casa espírita, mas ela também pode ser utilizada nas nossas vidas. Então, muitas das coisas que nós aprendemos aqui, também podemos levar para a vida, né? E isso de olhar para o outro, de incluir o outro na nossa vida, significa também nos esvaziarmos das nossas certezas, nos esvaziarmos dos nossos pontos de vista, para entrarmos em contato com o ponto de vista do outro, com a necessidade do outro. Isso é uma coisa muito importante. E por falar nisso, né, quando nós falamos de equidade, que nós vamos falar agora dos conceitos, quando nós falamos de equidade, é importante entender que essa equidade é ação, é trabalho, e ela começa no olhar, né? Então, a inclusão verdadeira não nasce da boa intenção apenas, ela é o início, mas ela nasce do conhecimento que desperta a nossa sensibilidade, para que com essa sensibilidade desperta, nós possamos agir. A boa intenção é um caminho, mas é necessário que nós criemos essa sensibilidade, que essa sensibilidade nos toque, e a partir dela, nós comecemos a agir. Então, vamos primeiro entender o conceito, né, do que seja igualdade e equidade. Se eu perguntasse para vocês, o melhor é que todos nós sejamos tratados com igualdade? O que vocês acham? Podem colocar no chat, rapidinho. Sim ou não? É importante que nós nos tratemos com igualdade? O que vocês acham? Vamos lá, rapidinho. Fernanda, não. Berenice, sim. Regis, sim. Veridiana, não. Sim, não, depende. Sim. Nós podemos ter ideias assim, num primeiro momento, né, de que a igualdade, ela realmente deve servir para todos. Mas existem algumas coisas, né, que nós precisamos levar em conta. O Regis está dizendo, mas a equidade... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. O Regis disse, mas a equidade supera as necessidades, que supere as necessidades de cada um. Sim. A Lia está dizendo sim e não, não somos iguais. Isso, a Silvia. Não como igualdade, mas considerando os que têm necessidades diferentes, é a equidade. Exatamente. Então, supre, né, Regis? Tá bom. Então, aqui foi colocada uma coisa muito importante. No primeiro momento, nós podemos entender que a igualdade é justiça, é aquilo que deveria ser algo para todos, que todos pudessem ser tratados da mesma forma. Mas quando nós apuramos o nosso olhar, talvez, no final da nossa aula, essa ideia, ela se modifique um pouco. Então, vamos primeiro para a origem das palavras, né? Igualdade. A igualdade, ela vem do latim, e em latim, ela significa aequalitas, que sugere a ideia de uma uniformidade, né? Dar o mesmo para todos. Isso é a palavra igualdade. Já a palavra equidade, o início dela, né, a forma original dela seria aequitas, que seria a ideia de justiça ajustada, né, que é o que os nossos irmãos estão falando aqui. Dar conforme a necessidade de cada um. Então, se no primeiro momento nós falamos de igualdade, né, quando nós paramos para observar um pouco, nós vamos vendo que, na verdade, talvez isso não seja o mais correto e o mais adequado para todo mundo, né? Então, sintetizando, a igualdade é dar o mesmo para todos. A equidade é dar o necessário. E para dar o necessário, nós vamos precisar ter um olhar individualizado. Vamos ter que olhar as pessoas de uma forma
diferente, singular, né? E para trabalhar isso, eu trouxe uma ideia muito simples, mas que pode exemplificar isso muito bem. Então, vamos imaginar que um proprietário, um empreendedor, um empresário, ele abriu um restaurante. E a ideia dele é de que esse restaurante alimente as pessoas. Além de oferecer um bom serviço, ele quer que todos sejam bem atendidos. Então, tem lá, a minha filha chegou. A gente não estava conseguindo colocar o slide. Obrigada, viu, filha? Então, nesse restaurante, não sei se é ela ou se é a Vanessa. Bom, então, nesse restaurante, nós vamos ter o mesmo prato para todos. Então, lá nós vamos ter, o restaurante vai oferecer, né? Arroz, carne e sobremesa com leite. Então, é isso que o restaurante vai oferecer. O mesmo prato para todo mundo. Isso é a igualdade, né? Então, poderíamos imaginar que todos vão se alimentar. Mas, se nós pararmos para olhar não o todo, mas olharmos um por um, nós vamos ver que cada pessoa tem uma necessidade diferente. Cada pessoa está passando por tem uma vida, tem os seus costumes, tem o seu corpo biológico, tem a forma que ele consegue viver, a sua saúde depende de determinadas situações. E aí, né, pode mudar o slide, vamos ter, se nós dermos a mesma comida para todo mundo, nós vamos ter um problema, né, porque existem pessoas que são intolerantes à lactose, existem pessoas que são veganas, vegetarianas, existem pessoas que passam mal, né, quando quem tem aqui intolerância à lactose ou a glúten sabe que não pode ingerir esses alimentos. Então, se nós oferecemos a carne, o arroz, o feijão e a sobremesa com leite para todo mundo, alguns vão se nutrir, outros não. Então, alguns vão passar mal e outros vão ficar com fome, porque aquilo que nós oferecemos ali não foi o suficiente para nutri-los, né? O seu corpo não conseguiu absorver, aquilo não serviu para alimentá-los. Todos foram servidos com o mesmo prato, mas nem todos se alimentaram. Então, essa é uma ideia, esse é o problema, né? Podemos mudar, por favor? Se nós olharmos esse mesmo restaurante, que em vez de igualdade oferecesse uma equidade, o restaurante que oferece a equidade, ele vai adaptar o cardápio para as diversas necessidades. Então, ele vai dar opção sem lactose, opção vegana e vegetariana, ele vai identificar os alimentos. Olha, esse doce, ele é vegano, então nós vamos saber que não tem leite, não tem ovo, não tem mel, né? Todas as situações que uma comida vegana pode oferecer. Às vezes existem pratos que parecem que não tem isso, mas tem, e vai fazer mal para a pessoa. Então, esse restaurante que serviu dentro de uma equidade, ele vai levar em consideração as diversas formas de se alimentar, né? E aí, qual que é o resultado disso? Pode mudar. O resultado é que todos conseguiram comer, todos participam, ninguém fica de fora, e não mudou o cuidado, mudou a forma de oferecer, né? Então, isso é muito interessante, porque dentro da casa espírita, muitas vezes, nós queremos passar tudo, né? Queremos dar o nosso melhor, mas nós olhamos dentro de... o nosso olhar, ele é genérico, e ele não é singular. Então, enquanto não tivermos esse olhar mais singular, olhando mesmo de perto e levando em consideração a necessidade do outro, que não é só física, gente. Às vezes a necessidade ela é emocional, às vezes essa necessidade diferenciada, ela é
também dentro de um aspecto, às vezes, cognitivo, emocional, físico. São vários os fatores que precisam ser observados para que a gente possa aplicar, então, aí a equidade. Pode mudar, por favor? E também, se nós formos analisar, a casa espírita, ela também oferece um alimento, mas esse alimento, é lógico, ele é um alimento espiritual. E aí fica a pergunta para todos nós, como uma reflexão para a nossa semana. Será que dentro da casa espírita, quando nós oferecemos o alimento espiritual, que seria o evangelho, o passe, o atendimento fraterno, a desobsessão, para todos, levando em conta toda a movimentação de pessoas encarnadas e desencarnadas que por ali passam, será que esse alimento que nós distribuímos consegue, né? Todos conseguem absorver este alimento? Será que todos conseguem se nutrir com esse alimento riquíssimo que Jesus nos deixou? Será que nós estamos servindo o mesmo alimento igual para todo mundo? E será que isso é suficiente para que nós atinjamos aquilo que Jesus espera de cada um de nós, que nós apacentemos as suas ovelhas, que nós possamos nos amar e instruir mutuamente, porque é nisso que nós seremos conhecidos por verdadeiros cristãos? Será que nós estamos realmente praticando o evangelho tão fortemente, né, divulgado? Será que na prática isso realmente acontece? É algo que nós precisamos refletir nas nossas mais diversas práticas dentro da casa espírita, né? Pode mudar, por favor? Na realidade, a benevolência exige de nós uma adaptação nossa, e nós fazemos o contrário. Nós temos uma forma de agir e queremos que todo público que vem à casa espírita se acomode, se adapte à nossa forma, quando na realidade aquilo que Jesus nos ensinou foi justamente o contrário, né? Ele se adaptou ao outro. Então, acolher é dar ao outro, né, aquilo que ele precisa, é dar ao outro o alimento que ele consegue absorver. E isso é uma responsabilidade muito grande. Quando Jesus disse também, deixai vir a mim os pequeninos, não diminuindo o outro, nem infantilizando, nem nada disso, mas ele também se referia, de uma certa forma, né, às nossas limitações. Porque cada um de nós tem a sua limitação, né? Cada um de nós tem algo que precisa ser olhado com mais cuidado, né? Então, é necessário que esse alimento que Jesus deixou, né, ele chegue ao outro de uma maneira que ele possa absorver. A Anne Marie está dizendo, Jesus oferece o mesmo alimento espiritual para todos, e funciona. Mas não estou dizendo que não devemos nos preocupar com a equidade. A questão, né, Anne Marie, é como nós levamos esse alimento espiritual. Porque Jesus, realmente, ele oferece o alimento para todos, mas ele espera que nós, né, quem leva esse alimento de Jesus, não de forma, não na sua vibração e no seu amor que emana como fonte viva para todos, né, mas a materialização desse amor na Terra é feito por nós, porque nem todos vão perceber esse amor de uma maneira que não seja através de uma casa espírita, através do acolhimento, do abraço, da palavra, da conversa, do passe. Então, somos nós que levamos isso, e precisamos, né, a evangelização infantil, e nós precisamos estar com um olhar atento. Então, quando nós falamos que a benevolência exige uma adaptação, muitas vezes pensamos apenas em fazer o bem, né, de uma forma geral, mas o verdadeiro bem não está só na intenção, mas na forma como ele chega para o outro. Porque a nossa intenção pode ser boa, mas aquele bem que nós desejamos fazer
pode, de uma certa forma, representar algo completamente contrário ao nosso desejo. Como a Thais nos falou, das nossas possibilidades inclusivas, né? E ela disse sobre tocar o outro. Nós temos a boa intenção. Vamos encaminhar, então, uma pessoa... vamos auxiliar um deficiente visual, mas ele vai se sentir invadido. Então, não é só a intenção, mas a maneira como eu vou fazer o bem para aquela pessoa. E eu tenho que levar em consideração o que ela pensa, como ela é, não é? Então, ser benevolente não é oferecer aquilo que eu acho bom para mim, é oferecer aquilo que o outro precisa receber, que tem uma diferença aí. Às vezes coincide, às vezes não. E para isso é necessário que nós nos adaptemos ao quê? Aquilo que eu penso, não, ao outro. Porque quando eu penso em caridade, é fazer o bem para o outro, da maneira como Jesus nos ensinou, né? Mas existe uma forma para isso. Então, cada pessoa, por que isso? Porque cada pessoa está num momento diferente, cada pessoa tem uma dor diferente, compreensões diferentes, né? Uma conexão que pode não ser a mesma, a maneira como nós falamos aqui já várias vezes, né? A maneira como nós vamos levar o evangelho para quem tem uma deficiência visual, auditiva e assim por diante. Se eu entrego a mesma coisa da mesma forma para todos, eu posso, na verdade, não alcançar ninguém, porque é o mesmo para todo mundo e nem todo mundo vai assimilar isso. A equidade é a forma prática da benevolência, porque ela nos obriga a sairmos de nós mesmos e olhar para o outro. Vou repetir. A benevolência, né, que vem na parte, que nós podemos chamar de inclusão também, né, essa benevolência que nós queremos levar para o outro precisa ser algo aonde nós realmente atendamos a todo de forma inclusiva, e não apenas do jeito que eu quero. Porque ela vai nos obrigar a sair somente daquilo que nós pensamos para levar em consideração o outro. E como que nós podemos alinhar isso com o evangelho, né? Jesus, na realidade, foi o maior exemplo disso, porque ele não falava da mesma forma com todo mundo. Ele adaptou as parábolas. Para algumas pessoas, ele apenas ouvia, para outros, ele falava de uma forma direta, né? E para outros, ele usava de uma linguagem mais acessível, ou seja, ele olhava para cada pessoa e passava aquilo que cada pessoa necessitava. Mas Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus, mas ele não é nosso modelo? E é nele que nós precisamos, né, na verdade, nos espelhar. Pode mudar, por favor? Então, quando nós vamos usar Jesus como modelo, né, nós vamos perceber que ele usava essa linguagem baseada no cotidiano, naquilo que era acessível para as pessoas. Ele não vinha com palavras difíceis dentro de um contexto para enaltecer a sua pessoa. A preocupação não era com ele, a preocupação era com o outro. E isso sim é o que é a verdadeira caridade, né? E ele não nivelava as pessoas, ele tentava alcançar cada um dentro das suas possibilidades. Pode mudar? Nós vamos ver também a equidade na reencarnação. Parece que não, né? Mas tem. A maneira como Deus criou a sua metodologia, né, divina, ela usa de equidade. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 803, tem lá a pergunta de Kardec. Perante Deus, os homens são todos iguais perante Deus? E aí a resposta, sim, todos são iguais em origem e destino, né? Mas estão em graus diferentes de evolução. E cada um de nós vai precisar de uma reencarnação diferenciada, né? A partir daí, nós vamos passar para a equidade, ou seja,
se Deus leva em consideração para planejar uma reencarnação para nós, bom, a Cássia vai precisar de reencarnar dentro desse contexto, dentro dessa cultura, com este corpo, porque é o que ela precisa. Ele está olhando para mim. Ele está olhando para a minha necessidade individual. Ele não está fazendo com que todos nasçam da mesma forma. Então, Deus pratica a equidade. Ele traz para cada um de nós, dentro daquilo que seja possível, né, nós absorvermos de uma maneira própria e possível. Então, é muito lindo isso, né? Quando nós observamos esse cuidado de Deus para com cada um de nós. Pode mudar, por favor? Então, a conclusão, né? A igualdade espiritual, mais a necessidade diferente, né, exige essa equidade, porque nós somos iguais espiritualmente, nós fomos criados simples e ignorantes. Essa é a igualdade, né? Fomos criados da mesma forma e temos o mesmo destino. Mas temos necessidades diferentes. E Deus, atento a isso, ele vai proporcionar para cada um aquilo que nós necessitamos. E isso é maravilhoso, né? Se nós formos observar com bastante atenção. Pode mudar, por favor? Para que isso possa realmente acontecer, para que a gente possa promover a equidade, nós temos que treinar o nosso olhar, a nossa maneira de olhar para o outro, de ouvir o outro, de sentir o outro. E como nós dissemos aí no slide anterior, para isso nós precisamos de sair de dentro dessa prisão do eu. Nós precisamos, como diz Emmanuel, né? Nós precisamos abrir a cortina do eu, porque enquanto a cortina do eu estiver à nossa frente, nós só vamos nos enxergar. Quando nós abrimos a cortina do eu começo a ver o outro. Começo a perceber que eu não sou a única pessoa que existe no mundo, que o outro tem necessidade, que o outro sofre, que o outro tem dor. E se eu me proponho a trabalhar para Jesus, eu preciso, isso é necessário, olhar o que o outro necessita, e não aquilo que eu quero dar apenas, né? Podemos mudar? E coisas bem simples, né? Que nós podemos treinar, por exemplo, quando existem aqui vários educadores, né? Ou dirigentes de casa espírita. Coisas muito simples que nós podemos já começar a adaptar nas nossas práticas dentro da casa espírita. Por exemplo, na sala de aula. Será que no primeiro dia de aula ou no decorrer das aulas, nós buscamos realmente conhecer o aluno? Quer ver uma coisa muito simples que acontece muito? O aluno chega e, às vezes, o aluno ele tem pânico de falar, ele tem medo. Quando ele entra no primeiro ano, ele morre de medo que alguém peça para ele fazer uma prece, por exemplo. Então, ter esse olhar de cuidado, né, para identificar essa timidez excessiva, essa baixa autoestima, ou esse medo de falar em público, que é natural de todos os alunos, né? Então, ele pode dizer, olha, eu não suporto, eu não quero falar, por favor, eu não quero fazer. E, às vezes, nós não temos essa sensibilidade e forçamos o aluno a fazer a prece naquele momento. Talvez fazer prece é maravilhoso, fazer prece é ótimo, mas não é fazer a prece, mas é a exposição dele frente à turma. Então, olhar para aquilo que ele não quer fazer naquele momento, que com o tempo talvez ele se sinta confortável. E se ele não quiser fazer a prece? Por isso, nós vamos colocá-lo numa situação constrangedora, inibindo que ele prossiga dentro da turma? Não, né? É um olhar cuidadoso. Será que quando nós começamos o curso, por exemplo, nós buscamos dar um espaço de fala? Isso é importante. Infelizmente, em muitas casas espíritas, e a postura de muitos trabalhadores, né, de educadores e expositores, é uma postura muito conteudista, ou seja,
a preocupação de passar aquele conteúdo. Se a direção da casa disse que eu tenho que dar o capítulo falando do perispírito em uma aula só, eu tenho que dar conta daquilo. Mas será que no primeiro ano, quando nós estamos falando, às vezes, né, depende do programa da casa, mas será que quando nós estamos passando ali o perispírito, é importante que o aluno decore todas tudo aquilo que são, tudo que o perispírito ele apresenta como expansibilidade, visibilidade, tangibilidade? Será que todas essas qualidades são importantes que o aluno ele tome consciência daquilo e decore, e nós despejamos o conteúdo? Espera aí, no primeiro ano, talvez seja importante ele entender como o perispírito pode afetar a sua vida, no desenvolvimento dos seus pensamentos. Então, até enquanto direção de área de curso, nós precisamos adaptar as nossas falas, as nossas aulas, para os alunos que estão chegando, olhando aquela turma. E, às vezes, de uma turma para outra dá diferença. Tem turmas, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, né, já foi aluno, alguns já deram aula ou estão dando aula, e às vezes algumas turmas elas rendem mais, elas são porque a reunião de pessoas ali permite que você avance mais, são mais curiosos, mas tem outras que não, elas têm um ritmo que é delas. Respeitar esse ritmo da sala é muito importante, e dar voz, deixar os alunos falarem. Isso às vezes nós ficamos temerosos. Mas eu vou deixar o aluno falar e ele vai tomar conta da aula? Não, mas a gente pode fazer isso com disciplina, mas dar espaço de fala. E sem dar espaço de fala, eu não vou saber quem é o outro. Eu não vou conhecer a necessidade do meu aluno. E isso é muito importante para que ele realmente, né, possa assimilar a doutrina. Em cada ano, aquilo que é possível e mais importante. Então, nós queremos passar o conteúdo ou ampliar o acesso? Que acesso é esse? De acordo com a condição daquela pessoa que está ali. A minha preocupação é qual? Né? A minha preocupação é ampliar esse acesso. A minha preocupação não é com o conteúdo, não é dar conta daquele conteúdo, mas é a pessoa que está ali na minha frente e como é melhor para ela absorver aquele conteúdo. Deixar vir a mim os pequeninos. Nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. E não vai ser de uma maneira sem didática, sem cuidado, sem uma boa elaboração, um bom método, né? E um bom olhar amoroso, acolhedor e fraterno. Olhando para o outro e não olhando para mim. Podemos mudar? Vamos falar, por exemplo, sobre uma possibilidade, né? Dentro da sala de aula, então, nós temos ali um aluno que tem uma deficiência auditiva. Se eu fosse praticar a igualdade, eu ia dar uma explicação oral para todos, né? Mas, levando em conta as pessoas que têm um problema auditivo, e aqui, não só aqueles que são surdos de nascença, como já foi dito, mas aqueles também que foram adquirindo essa deficiência pela idade, por problemas de saúde, porque isso pode acontecer com cada um de nós, né? Isso é da vida, é do corpo. Então, se eu tento praticar a igualdade com todo mundo, eu vou dar o mesmo método para todos. Mas se eu decido pela equidade, eu vou buscar primeiro saber quem tem essa dificuldade. E aí eu vou colocar o aluno na minha frente, eu vou permitir que ele faça uma leitura labial, que as pessoas desenvolvem essa leitura labial. Vou ter o cuidado de falar com calma, de uma forma não tão acelerada, para que a pessoa possa captar essa minha exposição, a minha fala. Vou usar de mais recursos visuais, né? Vou repetir e falar pausadamente pontos-chave.
Depois da aula, posso chamar aquela pessoa, olha, fique à vontade, se houve alguma coisa que você não entendeu, eu posso ficar com você mais alguns minutos. Podemos trocar mensagens pelo WhatsApp. De alguma forma, criar uma comunicação acessível para essa pessoa, né? Então, essa é uma das dicas que nós, né, um olhar que nós podemos desenvolver. Vamos para um outro caso também, que é muito comum dentro da casa espírita. Podemos mudar o slide? Vamos falar da deficiência cognitiva, né? Então, a igualdade é falar de uma forma muito elaborada e complexa, nada contra quem fala de uma maneira assim. Só que nós precisamos levar em consideração que o nosso público é muito heterogêneo. Ele é todo misturado, é tudo junto e misturado dentro de uma casa espírita. Então, a igualdade é usar a mesma linguagem para todo mundo, entendendo que todo mundo vai absorver aquilo que eu sei, aquilo que eu já tenho de conhecimento. Então, na minha cabeça, todo mundo sabe que eu sei, né? Não é assim? Às vezes a gente faz isso em relacionamento também, viu, gente? Existem pessoas que nós convivemos tanto, marido, filhos, amigos, que às vezes nós temos a ideia de que a pessoa sabe tudo que vai na nossa cabeça. E não é assim, e aí a gente falha na comunicação. Então, precisamos ficar atentos, né? Então, essa linguagem complexa vai atingir todo mundo? Não, não vai. Se eu for aplicar a equidade, então, eu vou simplificar os termos, eu vou traduzir conceitos difíceis. A nossa codificação maravilhosa, muito bem elaborada e trabalhada por Kardec, foi elaborada em 1860, 64, 57, 60, 61, cada obra num ano. Existem traduções que são mais fáceis, existem traduções que são mais difíceis. Então, dentro desses termos, vamos trazer uma linguagem mais simples, vamos trazer uma linguagem mais acessível. E outra coisa importante, quando a pessoa entra para dentro da doutrina espírita, ela está sendo alfabetizada dentro do espiritismo. Ela não sabe os termos, ela não sabe as referências, ela está aprendendo. E nós temos que fazer com que a doutrina chegue de uma maneira mais simples, não sem conteúdo, não é isso, mas de uma maneira acessível para todos. Porque senão a pessoa pode olhar aqui e falar, isso é muito difícil para mim. Não vai dar, não. Eu não dou conta disso. Né? Há muito tempo atrás, nós estávamos numa palestra e o expositor, muito bem preparado, falava ali com todo o seu conhecimento, e tinha uma pessoa do meu lado, e quando terminou a palestra, eu perguntei, e aí, você gostou da palestra? Nossa, achei lindo, como ele fala bonito, eu não entendi nada, mas ele fala tão lindo. Então, veja, do que adiantou a palestra, né? Para enaltecer o conhecimento, a fala, o verbo do expositor, será que ele cumpriu? Será que ele atingiu todas as pessoas? Muito provavelmente não. Então, é um cuidado que nós temos que ter, né? Então, vamos simplificar os termos, traduzir os conceitos difíceis e também colocar dentro do dia a dia da pessoa. Uma palestra precisa de ter exemplo prático, porque nem todo mundo sabe aplicar aquilo dentro da própria vida, no seu dia a dia. Isso é importante. Podemos mudar. Então, aqui, depois a gente vai colocar para todos os slides, viu? A letra ficou um pouco pequena. Se desse para fixar numa forma maior, seria melhor, viu, gente? Não sei se dá aí para quem está na técnica. Mas não se preocupem que depois a gente vai colocar lá para vocês. E eu estou lendo tudo que está escrito, tá? Então, vamos fazer uma tradução na prática. A situação, nós temos aqui situação em si, depois a igualdade e a equidade. Então, numa palestra, é a situação. Dentro da igualdade, nós vamos usar uma linguagem única para todos. Dentro da equidade, eu vou adaptar a minha linguagem para que ela seja acessível para a maior parte das pessoas. No atendimento fraterno,
Com a igualdade, eu vou ter a mesma orientação padrão para todas as pessoas. Agora, na equidade, eu vou dedicar uma escuta individual, tentando treinar a minha percepção para a necessidade daquela pessoa. Que com o tempo nós vamos aprendendo, não é algo tão fácil, precisamos de experiência, mas é possível desde que nós nos colocamos dentro desse caminho, né? Dentro da evangelização, a igualdade vai dar a mesma atividade para todo mundo. Dentro da equidade, nós vamos usar de métodos variados para que cada um possa, cada criança, cada jovem possa absorver. Por isso que nós dividimos a evangelização em faixas etárias, mais ou menos, quando a casa tem espaço, quando tem pessoal, né, para isso, é sempre indicado, né, que as salas sejam divididas de 3 a 6, 7 a 11, 12 a 15, 15 adiante, quando é possível. Por quê? Para adequar a linguagem, para adequar o método de levar a doutrina para essas crianças. Isso é muito importante. Então, pode mudar, por favor. Equidade seria servir o mesmo, porque a doutrina é a mesma, só que de uma forma diferente. Quando nós estamos falando de equidade, não é dar mais para um e menos para o outro, não é isso, né? Nós estamos falando de garantir que todos tenham acesso ao mesmo bem, e isso também se refere à inclusão. A inclusão é isso, né? É a equidade. Quando nós estamos falando de inclusão, nós estamos nos referindo à equidade. Então, o Paulo está falando, como a Vanessa explicou a palavra, isso, exatamente, prélio, que seria a luta inicial do Fonte Viva. Isso mesmo, Paulo. Nós estamos lendo, vai estar ali a palavra difícil, mas nós trazemos a compreensão para a pessoa. Muito bem exemplificado. Obrigado, Paulo. Então, o conteúdo é o mesmo. O amor, a boa vontade que nós temos é a mesma. O propósito é o mesmo, é de levar a doutrina para as pessoas. O que muda é a forma de oferecer. Então, se tem uma pessoa com uma deficiência visual, eu vou levar de uma forma. Se eu tenho pessoas dentro da nossa sala que têm um déficit de atenção, coisas muito expositivas podem trazer ali um desconforto e ela não prestar muita atenção. Às vezes, dentro de uma sala muito agitada, nós podemos desenvolver algumas técnicas, até mesmo de relaxamento, de respiração, e assim por diante. Temos que conhecer a nossa sala, né? Então, porque dentro de cada sala nós vamos ter uma pessoa com uma dor diferente, dentro de um tempo diferente. Então, se oferecer a mesma coisa, nem todo mundo vai receber, né? O importante é que todos saiam dali nutridos com esse alimento que Jesus oferece para todos, né? Equidade não é um privilégio também, mas é uma condição para que a justiça aconteça. Tão importante isso. Às vezes tem pessoas que olham, né, para aqueles que nós estamos atendendo de uma forma diferenciada, falam assim, aquele ali é privilegiado, a professora fica falando de frente para ele, a educadora. Não, é permitir que ele receba da mesma forma, que ele consiga absorver aquilo que está sendo dito, né? E é o que Jesus faria, né, gente? Então, quem é o modelo? Vamos dizer lá, quem é o dono do nosso restaurante? Quem é o nosso patrão? Imagina Jesus chegando e dizendo assim, muito bem, agora eu vou fazer uma conta, tantas pessoas foram atendidas no nosso restaurante. Quantas saíram daqui satisfeitas e atendidas? Satisfeitas, às vezes não, mas atendidas, né? Supridas. Talvez seja a isso que nós temos que nos ater, né? De levar esse alimento que nutra, né? Então, quando eu mudo a forma de levar a doutrina para as pessoas, eu não estou favorecendo ninguém, eu estou permitindo que o alcance seja o mesmo para todos, como também já foi uma fala da Thais aqui, né?
Foi um trocadilho meu, porque realmente a gente falha. Quando nós não fazemos isso, nós falhamos, né? A boa intenção é a mesma, o amor, a dedicação. Quantas pessoas dedicadas nós temos aqui? Mas é sempre preciso que nós andemos um pouco a mais ainda para oferecer isso, né? Então, servir o mesmo de forma diferente e reconhecer que o valor está no que é oferecido, mas o cuidado está em como isso chega ao outro, que é muito importante para todos nós, né, gente? Pode mudar, por favor? E agora, nós vamos treinar um pouco, né? Vamos treinar aí a nossa aula de hoje. Eu vou pedir para que vocês levantem as mãos, né? Para que nós possamos acompanhar aí, quem quiser contribuir com a nossa aula, né? Vai ser uma alegria, mas vamos fazer isso dentro de uma ordem. Então, vamos lá. Uma situação hipotética. Nós temos uma mãe que chega desesperada na casa espírita. Ela chega chorando, ela não consegue se organizar, ela está desesperada. Vamos imaginar que o filho dela seja um dependente químico e nesse dia ele saiu de casa, não voltou ainda, e ela está muito preocupada com ele. O que seria igualdade? Né? Então, eu vou dizer, a igualdade seria olhar para ela e dizer assim, olha, a senhora senta ali e espera a sua vez de passar no atendimento fraterno, porque tem uma fila e a senhora é a 10ª a ser atendida. Sente ali, por favor. Né? Então, nós vamos manter essa ordem. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, pessoas muito rígidas, que não têm esse olhar de acolhimento e que são... Não estou criticando quem seja uma pessoa, mas tem pessoas que têm uma rigidez pela forma como foram criados, por tudo que passaram na vida, e ótimo, também, são pessoas, né, que vão trabalhar dentro da casa espírita. E às vezes nós podemos ser inflexíveis em algumas coisas também, de acordo com a nossa criação, nossas crenças, né? Mas talvez ficar na porta, recebendo e coordenando as pessoas, não seja uma tarefa tão indicada para quem não sabe, às vezes, olhar uma exceção e ter aquele olhar de que, em alguns casos, nós vamos ter que mudar um pouco a disciplina. Né? Então, a igualdade seria falar, minha senhora, por favor, sente lá, a senhora vai ser a 10ª atendida, a mulher ali chorando, né? Sem se controlar. Isso é igualdade, porque todo mundo chegou e está nesse pé. Então, o que seria equidade? Quem gostaria, como eu poderia atender essa mãe de uma forma onde eu usasse da equidade? Verificando o que ela precisa. Quem poderia levantar a mão? Pode escrever se não quiser falar. Se alguém quiser falar também, pode abrir o microfone, levanta a mão primeiro, ou podemos escrever aqui. O que vocês fariam? A mãe chegou lá chorando e tem um monte de gente na frente. Luzia Ribeiro, pode falar, Luzia, pode abrir o microfone e falar. Eu, a primeira coisa que faria, daria um abraço nela. Entendeu? Eu daria um abraço, escutaria ela com o maior carinho, aí depois eu entraria na sala onde fez a orientação e pedisse que ela fosse atendida. E depois que ela fosse atendida, eu explicaria para o pessoal que estava ali esperando, que também tem a necessidade dele, porque dor é dor, né? Então, a gente não pode falar que a dor dela é maior que a do outro, porque o outro não chegou chorando, né? Uhum. Mas falaria, vamos ser caridosos com essa mãezinha, porque ela está precisando, nesse momento, um amparo, um acolhimento. Uhum. Tá? Muito bom. Muito bem, muito obrigada. Isso, nós vamos olhar para aquilo que aquela pessoa precisa, né? E ela tá, como a Luzia falou, a gente não dá para medir dor, né? Porque não tem uma régua
que meça a dor do outro. Às vezes pode ter alguém calado ali que também está passando por uma grande dor. Mas o desespero naquele momento faz com que nós olhemos para aquela pessoa de uma maneira diferenciada, né? A Sônia Ribeiro está dizendo encaminhar para atendimento fraterno. Sim. Levar para uma conversa fraterna, numa sala isolada, uma boa conversa, acolhimento. Muito bom, Clara, compreender a situação. Ótimo. Então, primeiro vamos perguntar, posso te dar um abraço? E a gente vai ver se a pessoa quer o abraço ou não, né? Porque às vezes o abraço, como já foi dito, é bom para nós, não é bom para o outro. Mas vamos perguntar, posso te dar um abraço? E ela vai dizer sim, aí nós podemos dar um abraço. Então, a prioridade ali é fazer com que ela se sinta acolhida, como está dizendo aqui. Podemos levar ela para um lugar separado, para que ela não fique exposta, para que ela não se constranja, né? E para que ela entenda que ela está sendo observada, que a dor dela está ali sendo acolhida devidamente. E podemos ouvir dela alguma coisa, até para ela se desabafar, antes de levarmos ela para o atendimento fraterno. Ou se formos nós os atendentes fraternos, às vezes o que a pessoa precisa é falar, é desabafar, é colocar para fora toda a sua dor, né? Então, quando ela faz isso, ela então consegue se reequilibrar, se regular, e vamos tentando ouvir ali, né, o que ela vai trazendo, e conforme aquilo que a pessoa vem trazendo, nós vamos agindo. Mas ela se sentir esse acolhimento e não ficar no 10º lugar da fila do atendimento fraterno, né, e de entender que ali ela pode dividir conosco o seu sofrimento, é muito importante, tá? Então, o Regis está falando escutar antes de orientar. Isso mesmo, Regis, é muito importante, né? Podemos mudar, mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Da mãe que chega chorando? Ou alguém quer contar algum caso que vivenciou? Alguma experiência? Maristela, pode falar. Eu também diria para ela, bem-vinda, que bom que você chegou, vamos conversar um pouquinho, levaria ela para uma sala, ofereceria um copo de água, pediria para ela respirar fundo, e mais uma vez, umas 3 vezes, e pode falar. Vamos conversar um pouquinho, estou aqui para te ouvir, até chegar a sua vez, o seu atendimento fraterno. Mas eu vou ficar aqui, você não vai ficar sozinha. Muito bom, Maristela, extremamente acolhedor. Poderíamos dizer também para ela, estamos construindo aqui juntos, tá? Poderíamos dizer para ela também, olha, se você não quiser falar, não tem problema. Eu estou aqui do teu lado, você pode chorar, fica à vontade. Poderia ser uma saída também? Poderia, né? Nós poderíamos dizer para a pessoa assim, olha, eu estou aqui com você. Se você quiser conversar, vamos conversar. Se você não quiser, eu posso segurar sua mão se você quiser, eu posso ouvir você, eu posso ficar aqui enquanto você, se você quiser chorar, fique à vontade também, né? Então, mas muito bem, viu, Maristela? Obrigada. Luzia, por favor. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Por exemplo, nessa situação, por exemplo, eu sou uma tarefeira da casa, eu sou aqui, primeiro acolho a todos. Aí chegou uma mãezinha nessa situação. Eu posso abandonar o meu setor de trabalho e ficar só com essa mãe? Ou eu tenho que dar a minha assistência ali naquele minuto, naqueles 5 minutos, 3 minutos para ela, mas não acompanhá-la e ficar com ela totalmente. Como que eu agiria nessa situação? O ideal é que nós não trabalhemos sozinhos no atendimento, né, Luzia? Então, é claro que ali tem a pessoa que fica na porta, mas nós também temos a pessoa do atendimento fraterno, às vezes tem uma outra colega ou colega que fica no salão. Então, nós podemos já deixar isso mais ou menos pré-estabelecido, porque isso pode acontecer,
Então, o ideal é que nós não fiquemos na porta sozinhos, né? Não fiquemos ali recepcionando sozinhos. E se você sentir que você pode chamar aquilo, você olhou, você identificou aquilo, você pode chamar outra pessoa para ficar no seu lugar e você acolhe essa mãe, né? Então, é importante termos isso como uma possibilidade e já nos prepararmos para isso, né? Para não sermos pegos de surpresa, porque dentro de um movimento da casa espírita, muita coisa pode acontecer, né? O Regis falou uma coisa bem legal, às vezes o protocolo não cabe a todos, né? O protocolo ali não serve para todas as pessoas. Uma vez, dentro de uma casa espírita, né? A Clara está falando que também sempre tem o dirigente do dia, então nós podemos chamar o dirigente, a pessoa que está acima de nós, ou nós vamos chamar nosso superior. Se somos o superior, né, nós vamos escolher outra pessoa para ficar na porta enquanto nós atendemos aquilo que vem dentro da possibilidade da casa. Então, dentro de uma casa espírita, muito tempo atrás, muito, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e dentro do trabalho de desobsessão, da palestra, hein, não é o trabalho, tinha a palestra de desobsessão e depois a pessoa passava no tratamento de desobsessão, que era numa outra sala, separado. Tinha a palestra aqui e o trabalho de desobsessão lá na frente. Então, quando eu cheguei, eu vi que tinha um degrau do lado de fora e tinha algumas crianças sentadas do lado de fora. 10, 11 anos, mais ou menos essa idade. E eu entrei, achei estranho, entrei ali, eu estava participando da assistência como assistida. E aí, passei ali, fiz meu tratamento. Quando eu saí, as crianças ainda estavam ali sentadas. E dava de porta para a rua. E eu fui conversar com a moça que estava na porta, falei, mas por que essas crianças estão sentadas, né? Não é perigoso, né? Elas ficarem aí? Porque quando eu entrei, a moça não estava na porta, as crianças estavam sozinhas. A moça estava lá dentro. Ela falou assim, olha, é que não é permitido, é proibido crianças entrarem aqui dentro da sala, porque como é um tratamento de desobsessão, vai que a criança entra e ela pode ficar obsediada se ela entrar dentro da palestra de obsessão. Então, é melhor elas ficarem na rua. Eu também pensei o mesmo que vocês. Que absurdo, que falta de entendimento, né? Ou seja, era a regra que as crianças ficarem assim, do lado de fora. Então, uma mãe que não tinha com quem deixar as crianças, que teve que levar as crianças para dentro do tratamento, que tipo de atenção ela teria dentro da sala de desobsessão, sabendo que os filhos dela estavam sentados na calçada lá fora, gente? Então, vejam, Emmanuel fala, há de se ter disciplina para promover a caridade, mas a disciplina não pode suplantar a caridade, né? Então, a Silvia está dizendo, o mais provável é que o ambiente de fora fosse mais obsessivo do que lá dentro. Bem, ou a ideia, né? Vejam, nós vamos criando ideias de pessoas que não estão na doutrina e que às vezes podem criar normas também que dificultem o trabalho. Aqui nós estamos apenas tentando abrir um diálogo, abrir um pensamento diferenciado, para que cada um veja dentro da sua casa espírita o que pode ser melhorado, né? Claro que nós temos que ter disciplina, mas o nosso objetivo é atender com benevolência, respeito e acolhimento todos que cheguem, né? Muito bem. Podemos mudar para o próximo caso, por favor? Ainda no treino, nós temos um médium que trabalha dentro da sala de desobsessão e ele está abalado, porque ele teve uns problemas dentro do relacionamento, do casamento dele, muitas brigas, muitas discussões, e ele está abalado. Ele passou pela orientação fraterna e disseram que ele precisa ele não pode trabalhar como médium, porque ele está fazendo tratamento de desobsessão, então ele não pode trabalhar como médium.
mas ele insiste em participar da reunião. O que seria a igualdade, né? Olha, a norma é que você está em assistência, você se afasta dos trabalhos da casa. E pronto, essa é a norma. Quem está passando em desobsessão não participa do trabalho da casa. Isso é igualdade, é norma para todo mundo. Só que ele, quando ele está desempregado, né? Ele está desempregado e ficar em casa, dentro dos problemas que ele tem, acabam desequilibrando mais ainda ele. Então, o que seria a equidade? A Silvia disse que ele poderia ficar na sustentação. Sim, pode, né? Que seria a equidade. É uma saída. O que mais que nós poderíamos oferecer para esse médium trabalhador, gente? Oi, Luzia, pode falar. Ele poderia fazer outra tarefa. Ele poderia, eu não posso ajudar, ele poderia encaminhar as pessoas para tomarem passe, ele poderia dar água fluida. Isso. Existia muita coisa no centro que ele poderia fazer como tarefeiro, porque ser médium não é entrar só na câmara de passe e fazer a psicofonia ou a psicografia. Médium é a realização da caridade, né? Exatamente, muito bem, Luzia. Vejam que nós podemos oferecer outras atividades, né? Por exemplo, se nós temos um trabalho de vibração na casa, trabalhar na vibração quando nós estamos passando por um processo de dor, de dificuldade, é maravilhoso. Nós podemos encontrar uma tarefa que seja do gosto dele e oferecer. Ele não se desliga da casa e ele continua ligado à casa, trabalhando de outra forma, até que ele se equilibre, não é? Então, nós temos nem sempre, né, aquilo que é regra, nós vamos ter que obedecer sem nenhum critério, né? Não, é assim para todo mundo e acabou. O Regis está falando, será que ele também não está precisando de ser acolhido? Claro. Uma coisa importante que você falou, viu, Regis? Muito boa a colocação sua. Às vezes, passar por um tratamento causa um constrangimento no trabalhador, porque nós podemos olhar para o trabalhador e pensar assim, poxa, espírita, devia estar fazendo reforma íntima, como é que precisa de tratamento? Eu conheço pessoas que se sentem tão desconfortáveis por conta do olhar da casa espírita, que ela sai da casa espírita dela e vai fazer tratamento em outra casa espírita para que as pessoas não tomem consciência de que ela está precisando de tratamento. Poxa vida, todos nós precisamos de atendimentos, né? Quem de nós não precisou de ser acolhido? Quem de nós não precisou de desabafar? Quem de nós não passou por uma situação extremamente difícil na vida? Se nós não podemos ser acolhidos dentro da casa espírita, aonde mais nós seremos? Né? Então, esse acolhimento para o trabalhador é extremamente importante. Um olhar sem preconceito e dando para ele também aquilo que ele necessita. Às vezes, nós teremos trabalhadores que terão muita dificuldade durante toda a estadia enquanto trabalhador da casa. Não porque ele não queira, mas ele não consegue. Às vezes tem aquele trabalhador que se melindra demais, aquele trabalhador que às vezes é crítico demais, e é um perfil dele. Nós não vamos mudar a personalidade daquela pessoa. Ela está aprendendo, assim como nós. Então, desenvolvemos, não que a gente não vá orientar, não que nós não vamos dizer, olha, seria bom você olhar para isso, né? Mas, como fazer isso? Não deixando que todas as outras qualidades e toda a força de trabalho daquele trabalhador seja apagada por conta de algumas dificuldades que nós temos também dentro de um relacionamento na casa espírita. Isso também é inclusão, porque se nós formos excluindo, esse é melindroso demais, esse é fofoqueiro, esse é colérico, né? Esse aqui não sabe isso, aquele não sabe aquilo. Quem que fica dentro da casa espírita, gente?
Quantos vão ficar ali? Não é? Daqui a pouco não tem... É isso mesmo, né, Silvia? Daqui a pouco não tem mais ninguém. Porque nós aprendemos uns com os outros, né? Nós aprendemos com o defeito do outro, com a dificuldade do outro, e o outro aprende com a nossa, porque nós também não somos perfeitos, né? Não suprimir, acolher e potencializar o bom dele, exatamente o lado bom. Se nós apenas criticamos alguém, nós podemos passar a impressão para aquela pessoa de que aquilo que mais se destaca nela é um ponto negativo. E nós deixamos de olhar, de motivar e de desenvolver, né, de alimentar o lado bom dela. Se nós alimentamos o lado ruim com a crítica, a observação e o preconceito, nós deixamos de alimentar o lado bom da pessoa, né? Nós não motivamos ela a crescer, porque nós estamos passando a mensagem de que ela é insuficiente. Então, é necessário um olhar muito acolhedor e inclusivo também com as pessoas que trabalham. Oi, Luiz, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Então, é uma experiência própria. Em 2009, minha esposa foi tratada com tumor cerebral que não tinha cura. E eu trabalhava em câmara de passes, né? Aí o pessoal disse, olha, você não... Como a sua esposa está doente, você não pode trabalhar aqui. Você não tem condições de trabalhar aqui dentro. Você tem que só assistir evangelho. Aí eu falei... Aí eu falei assim, olha, por quê? Né? Por quê? Né? Porque, no meu caso... Mas, tudo bem, eu comecei com a dirigente, a gente conversou bastante, depois ela entendeu e permitiu que eu continuasse fazendo o meu trabalho dentro da Câmara de Paz, né? Então, eu corria com minha esposa, hospital, quimioterapia, terapia, cirurgia, né? Só que ali, na sala, na Câmara de Paz, ali, era onde eu tinha o sustento que eu precisava, eu fazia o meu trabalho ali, não era médico, ficava passe, tudo direitinho, eu, inclusive, era dirigente de Câmara de Paz, eu dirigia de boa, né? Porque ali, para mim, era o bálsamo. É ali que eu me alimentava para aguentar o que eu tinha que suportar lá fora, né? Que foram 3 anos e meio, né? Que eu trabalhava de madrugada e durante o dia eu corria com a minha esposa, né? Que eu não tinha cura, ela veio a falecer em 2009, descobriu, e em maio de 2012 ela veio a desencarnar, né? E é interessante que tudo isso, né? Hoje eu faço um trabalho em hospital, de capelania hospitalar, né? E eu trabalho em UTI. Então, assim, tudo isso que você fala assim, eu faço acolhimento, né? Para as pessoas que estão passando por procedimento, muitas vezes, fruto da sua própria existência. Eu ponho uma moça agora, 4 meses, né? E eu sempre ia visitar. Olha, quando você estiver aqui no hospital, eu venho te visitar. Ela está em tratamentos paliativos, tá? Então, eu estava sempre visitando ela, a gente conversava, sabe? Esse processo, né? Ela desencarnou agora, eu fui com ela no domingo, falei com ela. No domingo, eu passei lá, ela não estava mais falando, né? Mas eu falei com ela, porque ela escutava, né? Aí, na segunda-feira à noite, eu ia voltar na terça, e na segunda-feira à noite ela veio a óbito, né? Então, você vê... Então, essa que você queria me tirar desse processo, talvez, para mim, ia me trazer para um momento de descrente da doutrina. Onde depois, não, hoje eu faço um trabalho porque a minha esposa me ensinou a cuidar dela, e esse legado que ela me deixou me levou para esse trabalho que eu faço hoje. Que bonito, Luiz, parabéns. Parabéns. Muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Muito obrigada mesmo, porque isso ilustra, né, o que a gente está falando, que no momento que a gente mais precisa é quando nós, espíritos, não podemos falhar uns com os outros, né? E que bonito que você usou a sua dor para acolher a dor do outro. Parabéns. Porque eu sempre assim, né? Minha esposa, sempre vem aquela história, olha, tenha fé que você vai ser curada, a minha esposa morreu porque ela era temente a Deus, ela desistiu de viver. Muitas perguntas, assim, né? Muitas pessoas falavam, gente, eu vi cada coisa que, assim, não, se quando eu estiver vivo, eu vou para o hospital, porque não vou deixar ninguém falar isso para ninguém.
Que bom, Luiz, né? que bom. E que bom que você está passando essa mensagem para a gente, né? O cuidado também nos trabalhos, né? Que nem você faz capelania, né? De visitar os hospitais, o quanto a gente precisa ter cuidado com a nossa fala, o quanto nós precisamos ser delicados, acolhedores, né? E passar a mensagem certa, né? Porque fala Parabéns, sempre Luiz. assim, né? Assim, ó, é sempre o olhar compassivo. Quando você entra no paciente, você tem que ter o olhar compassivo, você tem que olhar compassivo. Tem a escuta compassiva, e a fala é a última, né? Você tem que criar um ambiente para que o paciente possa falar dele. A gente não deixa o paciente falar dele. Então, você tem que abrir um ambiente que ele possa falar dele. Muitas vezes você só quer chorar. Você só quer Isso. chorar. Deixa eu chorar. Entendeu? Parabéns, você desenvolveu o Obrigado. olhar aí bem acolhedor. Está no lugar certo. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada mesmo. Então, vejam que história bonita, né? Obrigada por compartilhar, muito legal. Isso ilustra bem aquilo que nós dissemos, né? Vamos para o nosso último slide, por favor, já estamos terminando. Uma criança, né, que fica inquieta na evangelização e que não deixa as outras quietas ali, né? Então, a igualdade seria dizer, olha, não, todo mundo tem que ler esse livro, todo mundo tem que fazer essa mesma atividade. Isso é igualdade, dar a mesma atividade para todo mundo, né? Agora, equidade seria o quê, gente? Quem poderia dizer o que faria dentro da equidade? Tem uma criança agitada ali que não para quieta e que só tem, ela não consegue, ela tem dificuldade em pintar, ela não gosta da textura da tinta, ela não gosta do cheiro da tinta. O que nós poderíamos fazer com essa criança para passar a mesma situação? O Regis está dizendo identificar e saber porque ela está agindo assim. A Clara, ver o que a atrai realmente a criança. A Silvia, ela pode estar assim porque não é a forma que ela precisa, que ela presta atenção. Qual é a forma, escolher a melhor forma para ela. Muito bem, Silvia. Oi, Regis, pode falar. Então, boa noite, gente. Precisa identificar, né, o porquê disso. Tanto que a gente vai ver numa aula, de repente, ela está dentro de algum transtorno, ela pode ser autista, enfim. Então, esse olhar de quem está ali educando, ele precisa ter esse feeling para identificar. Então, a partir daí, você vai usar ferramentas adequadas para aquela criança, naquele momento. Se ela quiser pintar, você deixa ela pintar. Se ela quiser ficar no canto dela, às vezes ela não quer o contato, ela não gosta enfim, né? Então, essa identificação, aí que entra o preparo de quem está ali. Exatamente. Aí não dá para seguir o protocolo. Então, você tem que ter um leque de possibilidades para você puxar da cartola o que você precisa estar utilizando naquele momento. E hoje em dia, a gente sabe que é o que mais tem nas casas espíritas, e vão chegar cada vez mais, são essas crianças. Temos que ter uma carta na manga, né, Regis? Isso mesmo. Obrigada, viu, pela sua colaboração. A Kátia está falando sentar perto dela, ficar na mesma altura e conversar. Tentar entendê-la. Isso, Kátia. É isso que nós estamos falando, né? Em toda nossa fala, toda a nossa apresentação, é entender quem está à nossa frente e ver qual é a possibilidade de levar para ela. Então, como o Regis falou, quem está ali na frente precisa prestar atenção na criança e ter cartas na manga. Ah, ela não quis pintar? Não, então tá bom, não precisa pintar, mas desenha para mim, ou pega aquele... Vamos ali que a tia vai fazer um dedoche, ter um boneco. Então, conta para a tia, o que você aprendeu na aula com esse dinossauro, com esse bonequinho? E a criança vai fazer a fixação de aprendizado da mesma forma. Então, nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Cada um de nós tem uma necessidade diferente para ser atendida, né? E com as crianças, muito mais. A Berenice está dizendo, e assim como em outros atendimentos na casa, precisa de pessoal de apoio para fazer isso, sim. Nós precisamos de... Mas vejam como é um ciclo, né? Que pode ser um ciclo positivo ou negativo. Tudo começa dentro da área de ensino. Como eu vou preparar esse trabalhador? Ali eu já tenho que dar esse olhar dentro da área de ensino para o aluno.
para que quando ele passe para ser um colaborador, ele já passou por todas essas situações de entendimento enquanto ele estudava, né? Do educador dando o exemplo de como acolher quem tem uma deficiência de entendimento, quem não sabe ler, quem tem uma deficiência auditiva, ele vai sendo treinado a olhar aquilo e a entender como agir, né? Eu tive duas experiências muito interessantes, bem rapidinho. Um expositor chegou para nós, enquanto nós dirigíamos uma casa espírita, e disse assim: olha, na minha sala de aula tem alunos muito bons e tem alunos que são muito devagar, são muito lerdos. A minha ideia é de nós separarmos a sala. Eu vou para a sala com os mais inteligentes e vem outra pessoa e fica com esses lerdos. Adivinha quem não ficou? Quem que não ficou? Porque tudo é justamente aquilo que nós não entendemos como ser a doutrina verdadeira, né, gente? Então, aquilo que realmente Jesus nos ensina, né? Então, a Lia está dizendo que amai-vos e instruí-vos, precisamos muito de conhecimento, de atitude, de equidade. Que bom que estamos aqui. Obrigada, Lia. Que bom que nós estamos aqui estudando, né, e falando sobre isso. Muito bem. Vamos mudar o último slide, por favor. Então, para finalizar, incluir é mais do que abrir a porta, é trabalhar para que a pessoa consiga ficar sentindo que faz parte. Então, não é só abrir a porta da casa espírita, né? É trabalhar para que a pessoa fique dentro da casa espírita, observando as suas necessidades, valorizando, acolhendo, amparando, né? Às vezes, uma palavra nossa, de falar, ó, vou orar por você, ou uma ligação para um aluno que não está vindo na sala de aula, por que você está faltando? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Né? Então, estamos realmente na postura de quem se doa, de quem ajuda, de quem enxerga o outro na sua necessidade maior. Então, é isso, gente, a minha mensagem de hoje. Agradeço a todos e vou chamando a Vanessa para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, Cássia, mais uma vez, por essas reflexões. Já foi tendo essa interação durante a aula, né? Essas dúvidas, então acho que foi bem interessante. Antes de nós partirmos para o final, gostaria de já deixar para vocês, na próxima semana, nós vamos ter como tema a importância da inclusão na evangelização infanto-juvenil. Quem trará o tema será eu, Vanessa Marigueto e Thaís Teles. Então, eu já vou agradecendo a todos pela presença. Convido a todos para fecharem os olhos mais uma vez. E encerrando esse momento que estamos juntos, esse momento de gratidão por tudo que vivenciamos, que aprendemos, que estamos compartilhando. Que essas reflexões, elas despertem em nós e permaneçam em nossos corações, transformando-se sempre em atitudes. Pai, abençoa a cada participante, fortalecendo-no no propósito do bem, de servir, de amar, e que possamos seguir em paz, levando adiante todo o bem que podemos cultivar. Que assim seja, graças a Deus.